Amém. Obrigado, irmão José Maria. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo para João 3,16. João 3,16. Se você já sabe de cor este versículo, nem precisa abrir, é só recitá-lo comigo. João 3,16. João 3,16. Você já achou? Você que está em casa, já abriu sua Bíblia para João 3,16? O que diz aí, meus irmãos? Irmão Vitor, sabe de cor esse texto? Amém. Irmão Lucas? Amém. Graças a Deus. Acho que a maioria de nós sabemos. Vamos recitar então, meus irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Pai, nós queremos nesta noite meditar na sua santa e bendita palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que possamos sair daqui edificados e transformados pela palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Bíblia, o livro missionário. Quantos creem que a Bíblia é o livro missionário? Amém? Bíblia, o livro missionário. Nós sabemos, amados irmãos, que missões é Deus indo, ouvindo, na verdade, indo, em busca dos homens. É Deus vindo até o homem a fim de salvá-lo, a fim de resgatá-lo. Sabemos também que missões se originou na mente de Deus. Lá na sua mente, lá no coração de Deus, originou-se então o desejo da redenção do homem. Então isto já estava desde o princípio, desde a fundação do mundo, esse desejo de Deus de redimir o homem pecador. Isto é maravilhoso, meus amados irmãos, porque nós amor para com os homens. Nós sabemos que Deus escolhe a palavra, a sua palavra, a Bíblia. Esse livro que você está segurando aí na sua casa e nós aqui na igreja, é o meio pela qual Deus então teve e deu para demonstrar, para evidenciar o seu plano missionário. Então podemos então dizer, sem sombra de dúvida, que a Bíblia é um livro missionário de capa a capa. Você quer saber sobre missões? Você quer amar missões? Você deve voltar o seu olhar para a Bíblia. Bíblia é um livro que trata de missões.
ir para a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai te encher o coração desse desejo de Deus. E hoje à noite, meus irmãos, eu gostaria de ver a semente de missões no Velho Testamento. A semente de missões lá no início. Passando por cada livro da Bíblia e mostrando Deus evidenciando missões em toda a sua palavra. Abra sua Bíblia comigo para Gênesis capítulo 1. Não apenas assista o culto, mas cultue a Deus conosco, seja edificado com a palavra de Deus. Desliga qualquer distração e deixe Deus falar ao seu coração. Quantos acharam Gênesis 1, 28, meus irmãos? Você já achou? Gênesis 1, 28. Nós temos uma ordem do Senhor aqui. Diz assim: e Deus os abençoou, e Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa é a ordem que Deus vai dar a Noé. Vamos até lá, Gênesis 9, 1. Gênesis 9, capítulo 1. Deus vai dizer a Noé: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus tinha como objetivo de que o homem, tanto ali em Gênesis capítulo 1 e como em Noé, capítulo 9, Deus tinha como objetivo de que o seu nome fosse glorificado, de que o seu nome fosse conhecido através do homem. Enchei a terra. Mas algo aconteceu. Isso aconteceu, está lá, o que aconteceu está em Gênesis 11. Vamos até Gênesis 11, verso 1 até o verso 4. Olha que tristeza, meus irmãos, o que aconteceu. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Você vê uma desobediência do homem aqui. Interessante que eles dizem aqui: eia, façamos um nome. E Deus havia dito para o homem de que o desejo dele era que o seu nome fosse glorificado, e era que o seu nome fosse conhecido, e não o nome do homem. E este homem agora, ele também não quer obedecer à ordem de Deus de espalhar. Eles querem ficar juntos, eles querem construir uma cidade e permanecerem juntos. E o que Deus fez? Versículo 7, versículo 8. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Deus fez com que o homem fosse cumprir o seu propósito. Não é para vocês ficarem juntos, é para que vocês espalhem e leve o meu nome em todo canto que vocês estiverem. Interessante que esse texto aqui nos liga ou nos faz lembrar a Atos 1:8.
Atos 1:8 nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse sempre foi o objetivo de Deus, que o seu povo se espalhasse, desde o Velho Testamento e no Novo Testamento. E agora dizendo à igreja de Cristo: se espalhem, leve o meu nome. Então note, amados irmãos, que Deus não se agrada de algo. Deus não se agrada como os servos do Senhor ficam concentrados em si mesmos. Não foi esse o objetivo que Deus plantou a igreja. A igreja de Jesus, ela não foi plantada para ela ter um fim em si mesma. A igreja de Jesus, ela foi plantada para ela ter uma visão do mundo. O homem de Deus, o povo de Deus, ele foi escolhido para que ele possa ter uma visão do mundo. Essa visão de si mesmo, voltado para si mesmo, não agrada a Deus. Essa visão de voltar-se para si mesmo, ter o fim em si mesmo, não é um plano de Deus para a igreja e nem foi no passado. Esta visão de si mesma, centrada em si mesma, ela é diabólica. Que Deus nos livre dessa visão. Essa igreja, ela não pode ter essa visão. Nós não estamos aqui como igreja para estar voltado para nós mesmos. Nós estamos aqui para ter uma visão para o mundo. Louvado seja Deus. Amém? Voltado para os povos, para as raças, para as línguas, nações, para os grandes centros, para o povo da roça. Estávamos falando sobre isso, né, irmão José Maria? Sexta-feira, para os viciados, para os pescadores, para os caminhoneiros, para os religiosos. Está surgindo nas cidades, irmãos, um outro grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que ficam na praça, mas não são moradores de ruas. E é em todas as cidades. Essas pessoas, ela tem até casa, ela tem família, mas ela sai cedinho de casa e vai para a praça e fica lá bebendo. Não tem aqui na Borda isso? Esse é um grupo de pessoas na qual a igreja também foi chamada para alcançar. Quando eu vou em Tariri, eu fico triste. Quando eu for em Pouso Alegre, eu estaciono o carro, está lá um monte de pessoas que têm família, mas que estão passando o dia na rua. Quando eu vou aqui na praça, ali no Coreto, eu também fico triste. Não é que essas pessoas não têm família, ela tem família. Só que ela sai e fica ali bebendo, passa o dia, a noite, vai para casa. A igreja também, ela foi plantada para agora investir nesse grupo de pessoas. Há um grupo, amados irmãos, há 8 grupos de menos alcançados. E esses 8 grupos estão os sertanejos. Não é que canta música sertaneja, Vitor. É os que moram no sertão. São um grupo de pessoas menos alcançadas com o Evangelho. Os povos indígenas, a comunidade ribeirinha, os quilombolas, os ciganos, os surdos, os imigrantes. O Brasil está cheio de imigrantes. E os imigrantes fazem parte de grupos menos alcançados. Olha lá os estados, né? Próximo à Venezuela como está. Cheios de venezuelanos. A igreja foi chamada para o mundo. A igreja foi plantada para estas pessoas. Outro grupo que faz parte desses 8 é os extremos das classes sociais. Como assim? Os extremos são os muito ricos, os empresários, os que têm muito dinheiro. Esse é um grupo também pela qual a igreja foi chamada para evangelizar.
E também o outro extremo, o miserável, o pobre, o simples. Então, meus amados irmãos, a igreja, ela foi chamada para o mundo. Amém? Jesus é a única esperança para este povo. Jesus é a única esperança para este mundo. E nós vemos isso na Torre de Babel. Como Satanás quis frustrar o plano de Deus. Vamos levantar uma cidade, vamos ficar aqui, vamos fazer o nome. Nós não estamos aqui para fazer o nome de uma denominação. Nós estamos aqui para fazer o nome de Jesus conhecido. Amém? Aqui nessa cidade e no mundo. Louvado seja o Senhor por isso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, verso 1 até o verso 4. Atos capítulo 8, verso 1 e verso 4. O que diz aí? E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Olha o verso 4, vamos ler todos juntos. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Aqui está a igreja em ação. Todo canto que esses homens e mulheres iam, eles iam anunciando a palavra de Deus. Este é o objetivo na qual Deus plantou a sua igreja aqui neste mundo. Segundo, Abraão. Depois da Torre de Babel, veja Abraão. Abraão, meus amados irmãos, nós vemos Deus escolhendo lá um homem. Mas Deus não somente escolhe um homem, Deus escolhe uma família. E não somente uma família, Deus está escolhendo por meio de Abraão o quê? Uma nação, uma nação. Por que a nação estava sendo formada? Por que a nação de Israel estava sendo formada por meio de Abraão, irmãos? Ele estava sendo formado para ser bênção para o mundo. Amém? Israel foi escolhido para ser canal de bênção para o mundo. Deus escolheu essa nação para evangelizar o mundo. Deus escolheu essa nação para que essa nação testificasse do grande Deus Criador, do grande Deus soberano, do grande Deus onipotente, onisciente e onipresente. Acontece que Israel falhou ou não falhou? O que os irmãos acham? Falhou. Israel falhou. E o que Deus fez? Deus então decide colocar Israel por alguns instantes fora do seu plano. Deus vai trabalhar com Israel no futuro, mas por enquanto Deus coloca Israel de lado e Deus escolhe alguém. Quem Deus escolhe? Uma esposa. Uma esposa o quê? Uma esposa gentílica, formada 100% de gentios, não judeus. Obviamente que a igreja também recebe judeus convertidos a partir do momento que eles olhem para o Senhor Jesus. Mas Deus está trabalhando agora por meio da sua igreja, amados irmãos. E Deus deu a essa igreja o quê? Uma grande comissão. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então veja a obra de Deus. Então veja os planos de Deus. Deus escolhe Abraão
cria a nação de Israel, a nação de Israel falha na sua missão de representar o Deus Todo-Poderoso, mas Deus não desiste do seu plano. Ele tem um plano de uma igreja gentílica, formado de brasileiros, de quem mais? De todas as nações. E nós somos agraciados por poder fazer parte desta igreja gloriosa que está trabalhando nos dias de hoje, representando Jesus Cristo aqui, falando do amor de Cristo, mostrando para este mundo de que existe uma esperança. E a esperança é quem? Jesus. Amém? José também é um exemplo de missões, assim como Abraão. José foi missionário aonde? Qual foi o campo de missões de José? No Egito. José foi o único missionário que chegou no seu campo como escravo. Foi o missionário que chegou como escravo no seu campo missionário. E ele chega lá para salvar a nação de Israel. E para ser testemunha no Egito, para o Egito e para as outras nações, de que Israel servia o grande e verdadeiro Deus. E José é usado grandemente ali, naquele lugar. Abra sua Bíblia em Gênesis 41. Gênesis 41, versos 56 e 57. Gênesis 41, 56 e 57. Quantos acharam? Amém, meus irmãos? Diz assim o verso 56, havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Foram 7 anos de quê? De fartura. José juntou, plantou, e ele foi juntando. Imagine, irmãos, 7 anos, juntando. Quantos celeiros havia, a abundância que havia no Egito. Mas depois veio 7 anos de quê? De fome. E aí a fome havia em toda a terra. E agora José vai abrir os seus celeiros para todos aqueles que quisessem matar a sua fome. Todos aqueles que quisessem matar a sua fome tinham que vir aonde? Falar com quem? Com José. Isso não é o quadro de Jesus Cristo? Há uma fome em toda a terra e só existe um que pode matar a fome, Jesus Cristo. Assim como José abre os celeiros, Jesus Cristo se deu, Ele é o verdadeiro celeiro. Aquele que chega a Jesus, matam a sua fome espiritual. É interessante que o texto diz que vinham pessoas de longe e de perto. Assim é com Jesus. Pode vir de onde for, nação que for, sempre terá a sua fome espiritual saciada. Eu não vi nenhum caso daqueles que foram até José e voltaram vazios. Assim também não há nenhuma pessoa nessa terra que vá até Jesus e volte vazio, e volte insatisfeito. Todos aqueles que irem até Jesus, virem até Jesus, eles vão voltar satisfeitos. Só que há uma diferença entre José e Jesus. Qual é? José vem dia. José vendia. Jesus vende. Jesus dá de graça. A graça, Ele já pagou o preço. Agora, meus amados irmãos, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. José abriu o celeiro no tempo certo.
Ele não podia abrir antes dos 7 anos de fartura ou começar os 7 anos de fome. A Bíblia diz que Jesus também veio na plenitude do tempo, ele veio no tempo certo. A graça, a porta da graça foi aberta no tempo certo. E um dia essa porta vai fechar. Então você que ainda não se alimentou de Jesus, ainda não tem Jesus, você deve se atentar para isso. Então José é um símbolo de missões na palavra de Deus e no Velho Testamento. Amém? Continuando, estou encerrando já. O que falar então de Jeremias? O que falar de Abacuque, Zacarias, Isaías? Todos livros que invocam também missões. Deus, Isaías falando: depois disto ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei e quem há por ir por nós? Quem disse Isaías? Eis-me aqui, envia-me e a mim. Missões no livro de Isaías. O que falar do profeta Jonas no livro de Jonas? O livro de Jonas mostra o amor de Deus não somente aos judeus, mas também aos gentios, desde o Velho Testamento. O amor de Deus pelos ninivitas, pelos assírios. O livro de Jonas também mostra o que acontece ao missionário fugindo da vontade de Deus. Isso devemos ficar atentos, porque cada um de nós aqui somos missionários. Pastor, mas missionário não é aquele que está no campo? Absolutamente. Todos nós temos uma missão de representar a Jesus. E assim como Jonas, nós também devemos ficar atentos se nós não estamos correndo do nosso compromisso de anunciar a palavra de Deus. E quando fazemos isso, Deus tem sempre um grande peixe preparado. E esse grande peixe vem aí, uau! Aí depois você está ali na luta, né? Meu Deus, por que eu estou aqui dentro desse grande peixe? Porque talvez você não esteja cumprindo a obra de missionário, como embaixador de Cristo. E muitas vezes a gente critica Jonas. Jonas, profeta fujão, né? Muitas vezes nós estamos sendo Jonas dos dias de hoje. E Deus tem sempre o grande peixe para tragar as nossas vidas. O que falar de Daniel? Daniel, meus amados irmãos, ele foi um missionário sustentado pelo governo. Nabucodonosor pensava que era essa a ideia dele, né? Levou os sábios de Judá para lá. Mal ele sabia que ele estava levando um grande homem de Deus. E Daniel na corte babilônia vai viver uma vida com propósito. E Daniel na corte babilônica vai glorificar e fazer o nome do Senhor conhecido ali naquele lugar. Que grande missionário foi Daniel. Amém? Que grande! Daniel era jovem, Vitor. E você é um jovem. Você é o Daniel desses dias. Amém, meus irmãos? E eu quero concluir dizendo o seguinte: a Bíblia é um livro missionário. O alicerce de missões está na Bíblia. Louvado seja Deus. Não devemos envolver em missões só por causa de uma história triste. Nós não devemos nos envolver em missões devido à crueldade sobre aqueles que não têm Jesus. Por que nós devemos envolver em missões, irmãos? Porque a igreja de Jesus deve fazer missões. Porque missões é bíblico. E nós somos um povo bíblico. Nós somos um povo que vive, que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Uma vez que nós não realizamos missões, nós estamos desobedecendo a palavra. A Bíblia é missões de capa a capa. É o coração de Deus. Então o trabalho de missões não foi invenção de homens. O trabalho de missões não começou no coração do apóstolo Paulo. O trabalho de missões começou na mente de Deus. E nós não podemos ficar fora desta obra. Deixar de nos envolver nesta obra tão importante para Deus, que é a obra
que é não a obra do seu coração, é o seu coração. O coração de Deus é missões. Que esta mensagem possa contagiar a nossa vida. Amém? Assim como Deus ama missões e fez questão de introduzi-la em toda a sua palavra, que ela também possa permear, contagiar o meu coração e o coração de todos nós. Amém? Que Deus então nos abençoe, que Deus enriqueça as nossas vidas, que Deus faça dessa igreja uma igreja mais e mais missionária para a glória do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai Santo, louvado seja o teu santo nome. Obrigado porque a obra de missões é uma obra bíblica, é uma obra, ó Pai, que está no seu coração, que é o seu coração. Ó Deus, que esta obra também possa ser estar no meu coração, no coração da sua igreja, no coração da irmã Lourdes, da irmã Solange, da irmã Silvia, do irmão José Maria, da irmã Rita, do irmão Antônio, da irmã Deja, do irmão Lucas, do irmão Vitor, que nós possamos, como igreja de Jesus, viver não centrada em nós mesmos, mas vivermos para os de fora. Ajuda-nos a nos envolvermos para ganhar esses grupos de pessoas, ó Deus, que estão carentes, que estão sem Cristo, que estão sem esperança, que o Senhor traga um reavivamento no nosso coração e que possamos viver com intencionalidade a cada pessoa que nós enxergamos, possamos ver ali a oportunidade de compartilharmos o amor de Cristo, de desenvolvermos o nosso trabalho missionário para a glória do Senhor. Queremos agradecer por aqueles que estão no campo pregando a sua palavra. Sustenta os teus servos. Não permita que eles, ó Pai, tire os olhos do Senhor, tire os olhos da tua palavra, mas que a cada dia eles possam amar os perdidos, amar, ó Pai, a obra missionária, que é a obra do teu coração. Pai bondoso, abençoa a conferência missionária que teremos, que seja uma bênção, Senhor. Use o irmão Coy grandemente para, mais uma vez, encher o nosso coração de amor por missões. Abençoa a renovação de promessa de fé. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais generosos, a confiarmos de que o Senhor vai suprir para nós, uma vez que nós investimos na obra que é a obra do teu coração. Pai bondoso, assim nós oramos, assim nós pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém.